Olá, que bom que você está aqui com a gente para participarmos desse bate-papo que faremos hoje sobre o novo Fundeb. Então, quero aqui, antes de iniciar, enquanto nós vamos aguardando os nossos amigos e amigas que nos deram a honra de se inscrever, se interessar por esse bate-papo, entrarem aqui no nosso canal do YouTube, eu quero deixar aqui uns avisos e uns comunicados que são para nós muito importantes. Primeiro, você já entrou no YouTube no canal do YouTube da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? Se puder, se quiser, vai lá, se inscreve no canal, né? Lá embaixo tem lá inscrever-se, se inscrever no canal da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Mas também, em outro momento, procure lá no YouTube o canal do Tribunal de Contas. É youtube.com/TCE Espírito Santo. Também se inscreve lá. Nós temos dois canais porque muitas vezes acontecem eventos simultâneos, você pode ter notícias do tribunal, acompanhar nossas sessões. Então é importante ter a sua inscrição e a sua companhia no canal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nós tínhamos a programação de fazer essa transmissão a partir do próprio tribunal. Eu estaria no tribunal, mas por conta de alguns sintomas gripais que tiveram aqui na minha casa, nós não, em respeito à saúde do nosso amigo Zé Caldas, das assessoras que nos acompanham, enfim, de todas as pessoas, eu estou fazendo a transmissão de casa. Por que que isso é importante? Por que que eu estou te dando esse aviso? Porque eu estou numa plataforma diferente. Eu estaria visualizando tendo toda a interação com você no YouTube, mas como eu estou de outro lugar, como eu estou transmitindo a partir de casa, por conta desse contratempo que nós tivemos, eu não vou conseguir interagir com todas as perguntas, mas quero fazer um pedido a você. Qualquer coisa, qualquer discordância que você tiver com a posição que eu venha colocar aqui, qualquer dúvida que ainda permanecer, coloca no chat do YouTube, porque aí nós vamos em algum momento fazer a resposta de todas essas perguntas. Vamos viabilizar aí a melhor maneira de interagir com você, responder a sua pergunta para que tenha a melhor compreensão. A gente sabe que esse assunto é um assunto extremamente complexo, né? Um assunto que requer muita nossa atenção, muita nossa dedicação, mas tenho certeza que nós teremos um bom resultado no final, pelo menos é o que eu espero. Nós trabalhamos com muito carinho para você, para chegar com esse nosso bate-papo estruturado aqui para fazê-lo com vocês. Então, eu quero, de antemão, eu liguei o celular aqui, neste primeiro momento eu vou conseguir ver um pouquinho, né? Eu abri aqui a sala do YouTube para mim olhar para o lado, vou aqui perder a atenção neste foco da apresentação, para ver de onde vocês são. Então, se você puder dizer aí de onde é, qual representação, algumas pessoas eu já vi quando a gente estava esperando ali para entrar, mas agora, se você puder digitar aí de onde é, o que que você faz. Meu intuito são dois: saber de onde são as pessoas, para saber com quem nós estamos falando, e também saber ter um pouco da noção do nível de compreensão que cada um tem a respeito do Fundeb. Porque é evidente que num colegiado, num grupo coletivo como esse, é bem possível que haja expectativas diferentes. Então, é importante para que eu consiga compreender. Então, nós estamos vendo aí estudante, né? Nós estamos vendo aí conselheiros municipais de educação, importante, tesoureiros, professoras do Espírito Santo, já vi do Rio Grande do Sul, já vi gente de São Paulo no início, recebi uma mensagem aqui de uma participante de Minas Gerais, agora o Sergipe. Que bom que tem aí gente de vários lugares, lá, servidora da Secretaria de Educação de Lusiânia, Goiás. Muito obrigado pela companhia de vocês, que são de outros estados, viu? Muito obrigado pela audiência de vocês, espero contribuir de alguma forma. É evidente que em alguns exemplos que eu darei aqui neste bate-papo, nós falaremos do Espírito Santo, porque é o estado que nós estamos e também temos mais domínio, a nossa chance de errar sobre essas informações é menor. Então, mas cada uma dessas informações pode ser verificada no seu próprio estado e a gente vai tentar fazer com que isso fique bem didático para vocês. Então,
Sem mais delongas, em respeito a todas as pessoas que vieram aqui, que estão nessa sala do YouTube para começar esse nosso bate-papo, nós vamos iniciar aqui a apresentação. Então, vamos lá. Nós vamos conversar sobre o novo Fundeb. A nossa agenda de hoje, por onde nós pretendemos passar, é pelo Fundeb, né? A sua definição. A gente viu que tem pessoas com compreensões diferentes, então a gente vai fazer uma pequena introdução. Depois a gente vai falar de como utilizar os recursos, vamos falar do Fundeb, o mínimo constitucional, e passar pela fiscalização que está amparada na lei, e aqui realmente é só passar pela fiscalização. O ponto 1 da nossa agenda, o Fundeb, é o que realmente vai ser o carro-chefe dessa nossa conversa, né? Porque nós vamos falar de toda a distribuição de recursos, da composição, como que ela se estrutura, enfim, todas essas questões. Então, vamos lá. Todos que estão aqui, eu imagino, já saibam, o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, que não é um fundo só, né? É um fundo de natureza contábil, ele se organiza nas 26 unidades federadas, estaduais e no Distrito Federal. Esse Fundeb ele recebe recursos dos municípios, da União e do governo federal de maneira regular, e algumas novidades têm relação com essa complementação da União que nós vamos ver aqui adiante. Então, é basicamente isso que nós estávamos falando. Nós vamos parar mais detidamente para verificar como é essa composição, como é que os dinheiros chegam nessa cesta de recursos do Fundeb de cada estado, né? E quando eu falo aqui de cada estado, nós vamos ler estado, ente federado, estado e também municípios, né? Ele recebe recursos de todos esses entes federados dentro do território estadual para funcionar como um mecanismo de redistribuição de recursos, levando em consideração o tamanho das redes, porque há quem arrecade mais e tem menos alunos, menos estudantes, e há quem arrecade menos e tenha mais estudantes, então fica com uma defasagem muito grande financeira para aí aplicar os recursos direcionados à melhoria da aprendizagem, que é o objetivo final de todo esse esforço que é feito com essa política pública extraordinária que o Brasil constituiu, né? Então, a quem ele se destina? A quem se destina o Fundeb? Se destina aos estados, Distrito Federal e municípios que oferecem atendimento na educação básica. É importante aqui, né, o governo federal participa com a complementação, mas ele não utiliza esses recursos na sua aplicação, né? Porque a prerrogativa, a competência do governo federal não é com a educação básica propriamente dita, a execução final. Então, ele se destina aqui aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios por conta disso. Lembrando sempre, né, é importante ressaltar que nas etapas que são da competência de cada ente. A gente vai ver isso também, né, relacionado à distribuição desses recursos ao final, que é importante que cada ente federado esteja oferecendo educação básica na etapa a que ele se designa a competência de ofertar. Isso está estruturado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas você também já sabe disso. Então, são consideradas para essa redistribuição as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, apuradas no último censo escolar realizado no ano anterior e apurados pelo INEP, enviado pelo INEP. E aí, cada gestor das secretarias municipais de educação sabe como isso se dá. Todo ano eles respondem um censo. É importante que responda o censo com muita exatidão, com muita atenção, porque isso é determinante para a distribuição dos recursos do Fundeb. Falo isso porque nós temos aqui pessoas que não são da gestão da educação, né, das unidades gestoras, então, para compreender que é a partir da resposta que a Secretaria Municipal de Educação, que a Secretaria Estadual de Educação envia, que esses recursos são redistribuídos. Então, vamos lá aqui entrar nas características do novo Fundeb, né? O novo Fundeb porque foi uma mudança legislativa recente.
nós temos como marcos legislativos dessa mudança. Primeiro, a emenda constitucional 108 de 2020. O que essa emenda constitucional ela fez? Ela constitucionalizou o Fundeb, ela previu o Fundeb na Constituição, fazendo alteração no artigo 212 da Constituição da República Federativa do Brasil, tornando o Fundeb permanente, né? Trouxe para a Constituição o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, também como forma de atentar que é nosso dever para além do período da idade escolar, ao longo da vida, e foram incluídos os termos qualidade e equidade, para que a gente consiga fazer com que as pessoas todas tenham valorizadas os seus potenciais e que as oportunidades sejam oferecidas de maneira o mais equânime possível. E que as metas, foi adicionado metas também foi valorizado metas de resultado que devem ser alcançadas pelos sistemas de ensino por meio do regime de colaboração. Sistemas de ensino, você sabe, a educação ela não é organizada como um sistema único, a exemplo do que acontece na saúde. Na educação, nós temos a autonomia dos entes federados para organizar os seus próprios sistemas de ensino. Alguns municípios adotam o sistema de ensino que é organizado pelo Estado, outros não, têm sistemas próprios. Então, quando a gente fala de sistema de ensino, esse conjunto normativo que aquele ente federado opta adotar para regular como será oferecida a educação no seu território, né? E que, como nós temos etapas concorrentes, sobretudo, né, e de forma mais importante, na LDB você vê que é competência do Estado oferecer ensino fundamental em concorrência com os municípios, é competência dos municípios em concorrência com o Estado. Então, ter regime de colaboração neste aspecto é muito importante. Aqui no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nós realizamos alguns levantamentos e estamos organizando auditorias que verificam exatamente esse regime de colaboração. Na legislação, nós temos regime de colaboração, formas de colaboração, termos diferentes na LDB, no Plano Nacional de Educação, na Constituição, mas o importante é que seja essa colaboração estabelecida num regime com um regramento legislativo definido, normatizado entre estados e municípios. Também promove, a emenda constitucional 108 de 2020, promove uma ampliação do investimento, uma vez que aumenta a complementação da União, e nós vamos ver como ela se dá. E também amplia o alcance do Fundo de Financiamento da Educação no país. Eu não sei se vocês conseguem ver aí o meu cursor de mouse. Lá em cima no título está escrito Emenda Constitucional 108, tem constitucionalização do Fundeb e ICMS educacional. A constitucionalização se deu com a mudança do artigo 212 da Constituição. E esse ICMS educacional foi uma alteração no artigo 158 da Constituição. Ele não aumenta os recursos do fundo, ele não aumenta os recursos do Fundeb, mas ele muda a forma como é distribuído recursos de ICMS pelo Estado para os municípios, mas nós também vamos ver isso mais adiante. Então, a emenda constitucional 108 de 2020 alterou o artigo 212 da Constituição e alterou o artigo 158 da Constituição. Também, né, numa regulamentação infraconstitucional, trouxe temas mais específicos por meio da Lei Federal número 14.113, que é essa sim a Lei do Fundeb, que foi sancionada no dia 25 de dezembro de 2020, né? Foi um grande presente de Natal para os brasileiros. Então, está aí esse marco legislativo importante para a gente, a Lei Federal 14.113 de 2020 e o Decreto 10.656 de março de 2021, que são institutos normativos que regulamentam a forma de utilização desses recursos do Fundeb, e nós vamos avançar sobre isso aqui adiante. Como é que se dá a composição financeira do Fundeb? Então, nós falamos que o Fundeb ele é
constituído, ele é um fundo contábil, ele é de natureza contábil, então você vai ter um registro contábil, um direcionamento daqueles recursos financeiros por meio de rubricas específicas para uma cesta de recursos. Isso vai se dar de maneira automática. Ele vai ser composto pelo Fundo de Participação dos Estados, pelo Fundo de Participação dos Municípios, pelo Imposto sobre Produtos Industrializados proporcional às exportações, pelo ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCMD, parcela do produto da arrecadação de imposto que a União eventualmente vem instituir, né, que é no exercício da sua competência, a cota parte, a parte que é de responsabilidade dos municípios do Imposto Territorial Rural, e a receita da dívida ativa alusiva aos sobreditos impostos ou fundos de impostos, bem como juros e multas eventualmente incidentes. E também as complementações da União ao Fundeb, por meio dos mecanismos VAF, VAAT e VAR. Esses recursos que nós estamos falando aqui, na fração de 20%. Então, nós vamos ver aqui, nós temos uma cesta de recursos, essa cesta aí, a União vai passar para os estados, por meio do Fundo de Participação dos Estados, 100% que compete àquele estado, 20% vai para a cesta de recursos do Fundeb. Para os municípios daquele estado também, ele vai passar a cota que é do Fundo de Participação de Municípios de cada município, mas 20% vai para essa cesta de recursos do Fundeb daquele estado. Então, aqui todos os 20%, né, 20% de todo o repasse que são por meio do FPM para todos os municípios vão estar na cesta de recurso. 20% do FPE vai estar na cesta de recurso. O ICMS, o Estado arrecada todo o ICMS e depois distribui uma parte para os municípios. Vai ter 20% do total que o Estado arrecada aqui na cesta de recursos do Fundeb, assim como acontece com o IPVA. Essa alíquota, a primeira informação, né? Essa alíquota adicional do ICMS é referente ao ICMS Educação. Esse desenho que vocês estão vendo, ele foi retirado do manual do Fundeb, o manual constituído pelo Ministério da Educação. Nós mantivemos aqui o desenho conforme ele está, mas é importante ressaltar para você que a alíquota adicional do ICMS, ela não compõe a cesta de recursos. O que ela faz é mudar a forma de distribuição de recursos do ICMS para os municípios. Então, é importante, a partir de então, que os municípios adotem como prioridade a política de educação, porque ela será determinante para o volume de recursos financeiros, uma parte, né, evidentemente, que vai do Estado para o ICMS, que vai do Estado para os municípios por meio do ICMS. É tão importante e tão significativo isso, porque em muitos municípios essa é a segunda maior fonte de arrecadação do município. Então, essa alíquota adicional do ICMS, essa mudança constitucional do artigo 158, ela é importante no sentido de fazer com que os gestores deem priorização à política de educação por conta dessa destinação a maior que ele pode ter de recursos financeiros, ou a menor, caso ele não adote essa estratégia como prioritária, e aí outros municípios fazendo, eles terão a maior parte, e esses que não adotam a estratégia terão a menor parte. Mas nós vamos também ver como é que isso se desenha com um pouco mais de detalhes mais à frente. As principais alterações que foram instituídas, algumas eu já comecei falando para você, mas vamos lá. O Fundeb agora é permanente. Você sabe, o Fundeb, que nasceu Fundef, depois Fundeb, ele tinha prazo de validade, ele tinha um período de duração. E aí esse debate se deu de maneira acalorada porque nós precisávamos tirar
manter o Fundeb seria um desastre se nós tivéssemos perdido a possibilidade de ter este fundo tão importante, de ter esse instrumento de redistribuição de recursos tão importante, e aí fez-se a alteração legislativa para tornar o Fundeb constitucionalizado, né, mais robusto e também permanente. Então, ele não tem data mais limite, ele não vai acabar, né, a não ser que, por conta de ser constitucionalizado, que o Congresso Nacional faça uma alteração legislativa com 3/5 dos votos dos deputados e senadores. Então, o importante dele ser constitucionalizado é a força de lei, né? Nós temos uma hierarquia de leis, a Constituição é a nossa lei mais importante, então, se tiver um conflito de leis, a gente vai ver mais à frente também, a Constituição ela é soberana, e, por conta disso também, para você fazer uma alteração legislativa, você precisa de um número maior de votos no Congresso para que essa alteração seja efetivada. Então, uma PEC, que é a forma de você alterar a Constituição, ela precisa de 3/5 dos votos para que haja alteração, diferente de um projeto de lei que tem, é necessário, muitas vezes, maioria simples, né? 50% mais um dos presentes naquela sessão de votação. A PEC não, são 3/5 dos totais, do número total de parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Ele ficou maior. Por quê? Porque você tinha uma complementação da União equivalente a 10% do fundo, e agora nós temos uma complementação que vai chegar a 23% do fundo. Nós temos, e nós vamos ver também o que são esses 10%, 23%. Nós entendemos que ele é mais justo porque parte da complementação da União vai para as redes mais pobres. Nós vamos explicar esse redes mais pobres, o que está falando, como é que essa terminologia, demonstrar a vocês o que é isso, para que haja uma verdadeira compreensão do porquê esse mais justo, que se dá por meio do VAAT, que é o valor aluno ano total. E a gente vai compreender também essa metodologia, como é que isso foi constituído. Eu estou dando aqui uma trilha daquilo que será importante para a nossa atenção logo mais à frente. Também mais eficiente ele ficou, porque é uma política pública que pode ser avaliada de maneira independente, regular, pelos conselhos, pelos órgãos de controle, e aqui nós estamos para fazer esse acompanhamento também. Então, a maior complementação da União, nesse maior, o principal é isso, é essa maior complementação da União, que vai de 10% para 23%, de maneira progressiva, completando os 23% lá em 2026. Tem inclusão de metas. Essa inclusão de metas ela vai observar a colaboração entre estados e municípios e por força legislativa, né, que nós falamos lá no início já. Então, estados e municípios, para ter acesso a uma parte da complementação dos recursos por meio do VAR, que nós vamos ver lá mais à frente também, vai tomando nota aí das coisas que são importantes, que a gente vai tentando tornar mais compreensível em um segundo momento, para que Estado e municípios tenham essa possibilidade, né, de acessar esses recursos, que ainda não estão regulamentados a forma ainda, terá que ter uma forma de colaboração institucionalizada, prevista com um normativo definido. E também essas redes elas terão que alcançar resultados de desempenho para acessar os recursos referentes à complementação por meio do VAR. Eu estou falando com os dois As, tem quem fale VAF, VAR, VAAT, VAF, VAT, VAR. Nós estamos falando VAF, VAAT e VAR, porque se você for usar essas siglas sem um primeiro A, ali no ICMS tem o valor adicionado fiscal, que é diferente do valor aluno ano Fundeb. Então, tem tudo para a gente fazer uma confusão, né? Então, por isso que eu estou usando os dois As aqui na nossa apresentação. Então, a inclusão de metas, que eu acabei de falar para você. Crime de responsabilidade. Qualquer vedação, é vedada qualquer retenção ou restrição à entrega desses recursos. Qualquer tentativa de retenção, de restrição de entrega desses recursos configura crime de responsabilidade
com todas as consequências penais que isso alcança. Remuneração dos profissionais da educação básica, nós saímos no antigo Fundeb de 60% de remuneração destinado à remuneração de profissionais do magistério para 70% de remuneração para os profissionais da educação. Então, teve um acréscimo de pessoas que trabalham com educação, que farão jus a receber os seus vencimentos, né, os seus salários, por meio dos recursos do Fundeb, e há uma obrigatoriedade disso para os gestores da educação, isso neste primeiro ano, por força do impedimento de aumento que tem a Lei Complementar 173, que foi editada no período de pandemia, está deixando as pessoas preocupadas. Então, a gente vai falar um pouco desses 70%, do rol de profissionais que compõem esses 70%, e também nós teremos na complementação do Fundeb, é importante que seja verificado isso, por meio da complementação do VAAT, os recursos da complementação VAAT, eles não são todos livres para utilização e aplicação. 15% desses gastos, por exemplo, ele tem que ser utilizado com receitas de capital. Então, vocês vão observar isso também quando a gente estiver falando lá da complementação por meio do VAAT. Está estabelecido, por meio do Fundeb, o padrão mínimo de qualidade do ensino, né, e assistência técnica e financeira dos entes, por meio da metodologia do custo-aluno-qualidade, que é uma metodologia que é um pouco diferente, inclusive, do que o Fundeb, mas é importante que se estabeleça a preocupação do custo-aluno-qualidade nos nossos normativos. Ele já está bem presente no Plano Nacional de Educação, e agora, com essa mudança legislativa no Fundeb, está trazendo isso de maneira muito mais clara. Então, é mais um passo que nós vamos dando na direção de garantir a todos os alunos uma educação de qualidade. Aí tem um custo mínimo que garante essa educação, é isso que a metodologia fala. Nós não vamos entrar nesse assunto aqui nessa apresentação, mas só para você saber que tem esse dispositivo que está adicionado, é legislativo, nós precisamos garantir esse mínimo de qualidade, né? Então, com os componentes de infraestrutura, de insumos, equipamentos, de remuneração, de formação, é disso tudo que trata o curso Aluno-Qualidade. Também veio no Fundeb, aí, por meio dessa constitucionalização, a impossibilidade da utilização de aposentadorias e pensões para cumprimento dos gastos com MDE. Então, anteriormente, inclusive o Tribunal de Contas do Espírito Santo tinha uma interpretação baseada na mens legis original da LDB, em que permitia que o aporte financeiro que era utilizado para garantir as aposentadorias e pensões de profissionais da educação fossem utilizados para fins da rubrica de manutenção e desenvolvimento do ensino, aqueles 25% obrigatório. Agora, isso não é permitido definitivamente, então esses recursos não serão utilizados para fim de MDE, deverão ser garantidos, né? Porque esses recursos eram assim, quando o regime de previdência não tinha recursos para custear os vencimentos, as aposentadorias e pensões dos profissionais da educação, o governo do estado, o governo dos municípios, ele repassava esse recurso complementar, né, para que essa folha de aposentados e pensionistas fosse custeada. O valor dessa complementação, que antes era utilizado para fins de manutenção e desenvolvimento do ensino, e isso não é permitido mais, não é possível mais. Isso veio nessa alteração legislativa que nós estamos vivenciando aqui e observando agora. E aí, dentre as principais alterações, nós vamos ter o ICMS Educação. E aqui a gente vai no primeiro como fazer mais especificamente. Eu já disse a você, o ICMS Educação, ele não altera o tamanho da cesta de recursos. Não vai recurso novo para a cesta do Fundeb, mas ele altera a forma como os recursos do ICMS são distribuídos para os municípios. Então, ICMS Educação, a qualidade da educação passa a interferir diretamente na arrecadação dos municípios dessa forma.
principalmente para os municípios mais pobres. Por quê? Porque você vai ver que está retirando na distribuição um peso das relações comerciais que são feitas no território do município e colocando esse peso na educação, que não tem, né, principalmente para os municípios mais pobres, que não tem uma arrecadação robusta e é mais dependente dos recursos repassados pelo Estado. Para esses, a estratégia da educação é ainda mais interessante e mais importante. Como é que isso acontece? Então, vamos lá. O ICMS, que é arrecadado pelo Estado, ele é distribuído em uma parte, que é 25% da arrecadação. Acompanha comigo o slide, tá? ICMS Educação, tem uma setinha amarela ali, ó. Então, 100% da cota parte do ICMS dos municípios, o que é igual a 25% da arrecadação do Estado, será distribuído da seguinte forma. Então, a primeira coisa que você precisa entender comigo é o seguinte: o Estado arrecadou 100%, 25% ele vai distribuir para os municípios. Como é que ele vai distribuir esses 25%? Ele vai fazer um indicador que chama Índice de Participação dos Municípios. O que esse indicador vai observar? 65% vai ser a parte relativa às operações realizadas em seu município. Se tiver alguém aí da Secretaria da Fazenda, esse 65% vai ser o valor adicionado fiscal. Então, antes era 75% com essa parte relativa às operações realizadas em seu município. Então, percebe? O peso do indicador das operações realizadas no município, ele já cai aqui de 75% para 65%. E 35% vai ser de acordo com o que a lei dispuser, lei estadual. Isso está lá no artigo 158 da Constituição, que foi alterado pela emenda constitucional 108 aqui nesse novo Fundeb. Sendo que esta lei tem que prever 10 pontos percentuais desses 35 seja repassado ao município de acordo com os indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem. Então, o peso aqui é de 10 pontos percentuais. Não tem aqueles 75% lá que eram de operações realizadas no território, no município? Então, esses 10% agora tem que ser designados para a educação. Aí eu vou falar para você, vou pedir licença aos nossos irmãos de outros estados da federação para falar com você sobre uma especificidade do Espírito Santo. Você está vendo aqui nesse post-it que o Estado tem 2 anos para regulamentar. E não é só o Espírito Santo, não. Qualquer Estado da Federação tem 2 anos para regulamentar a partir da promulgação da emenda constitucional. Então, esse período, esse prazo vai ser até o dia 26 de agosto de 2022. A especificidade é aqui, ó. O Estado do Espírito Santo fez uma alteração legislativa muito recente. Eu estou me antecipando na apresentação. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Depois eu vou lá nessa mudança legislativa. Aqui eu estou demonstrando a você como é que, de fato, acontece essa distribuição do ICMS. Ó, o Estado do Espírito Santo arrecadou em 2020 7 bilhões e 20 milhões de reais, né? Porque o número está em milhões aí, resumido para você compreender bem. 75% fez parte da arrecadação do Estado. 25% foi para os municípios. Então, 1 bilhão 755 milhões foi distribuído para os 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Isso acontece, meus amigos, em todos os estados da federação. É assim em todos os lugares. E para a cesta do Fundeb, vai 20% desses recursos. Não muda absolutamente nada, continua desse jeito. Então, para a cesta do Fundeb, dos 7 bilhões, foi 1 bilhão 404 milhões para a cesta de recursos do Fundeb. O que então que o ICMS Educação faz? Ele define
para quais municípios e de qual forma, né? Porque será para todos os municípios, mas em qual quantidade esses 1.755 milhões serão distribuídos. E aí eu vou voltar lá onde eu estava. Ó, no slide anterior, 100% é os 25% da quota parte dos municípios, que é o que é definido lá. Ó. 100% da quota parte dos municípios, que equivale a 25% da arrecadação do Estado, é esse 1.755 milhões referente ao Estado do Espírito Santo, ano de 2020. Né? Então, só para você ter aí a noção do que nós estamos falando. E eu estou demonstrando a você que para a cesta de recursos do Fundeb não mudou nada. Então, vamos lá como é que é a distribuição, a construção desse indicador. E eu estava dizendo a você anteriormente que o Estado fez uma alteração legislativa recente. E nessa alteração legislativa recente, ele estabeleceu os critérios para a construção desse IPM. A Lei Estadual número 11.227 de 2020, ele estabeleceu como aqueles 25%, que é 1.755 milhões, será distribuído entre os 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Aí, olha lá, no inciso 1, 75% por meio do valor adicionado fiscal, que, segundo a nossa lei do Fundeb, é agora os 65%, você lembra? Por isso, o Estado do Espírito Santo terá que fazer uma alteração legislativa nessa lei também. Por mais que ele já tenha, e você acompanhe no inciso 2, 12,5% com base no índice de qualidade educacional. Então, o Estado já tem mais de 10 pontos percentuais destinados à educação, mas ele vai precisar fazer alteração porque esse 75% do VAF, né, do valor adicionado fiscal, tá vendo a confusão dos VAF, VAFs? Esse 75% e esse valor adicionado fiscal, ele é o resultado das operações comerciais realizadas no município, ele vai virar 65%. 3% com base no índice de qualidade na prestação de serviços de saúde, 3,5% com base no índice de quantidade de propriedades rurais e 6% com base no índice de participação de cada município na comercialização de produtos agrícolas. Esses são os critérios utilizados para a formação do indicador, que é o índice de participação dos municípios. E a partir do resultado desse índice, vai ser distribuído os recursos para cada município. Então, essa fórmula é só para criar o indicador. Se você quiser saber exatamente como é que é a fórmula para, por exemplo, chegar ao IQE, é só você ir lá na Lei 11.227, tem lá toda a fórmula, a regressão, toda a equação que é feita para você chegar no IQE. Como é que era antes disso? Era relacionado ao tamanho do município, relacionado ao número de propriedades rurais, era relacionado ao investimento em saneamento básico, era relacionado à aplicação na política de saúde, então tinham 7 regramentos. Agora são esses regramentos que estão aí, mas mesmo assim o Estado precisará fazer a revisão legislativa. Então, você já viu que o ICMS estadual ele tem a função de, por meio da educação, redistribuir os recursos que são arrecadados por meio do ICMS no Estado, utilizando um peso dessa redistribuição para os resultados alcançados pela política de educação. Aqui, neste caso dos 12,5%, só para sua curiosidade, o Estado faz verificações, né? Como é feito pelo SAEB em nível nacional, você tem os SAEBs aqui no Estado do Espírito Santo e é feita a medição, e aí parte desse indicador utiliza os resultados desses SAEBs aqui do Espírito Santo para fazer
para chegar nesses 12,5%. Então, o resultado ele será determinante para que o seu município receba um pouco mais de recursos do ICMS ou um pouco menos. Se não houver priorização na educação, o seu município poderá ter uma participação menor nos resultados de ICMS. Muita gente fez críticas a isso, mas é importante esse instrumento, porque nesse instrumento o gestor tem governabilidade, ele pode fazer uma gestão para melhorar os resultados e melhorar com isso a sua arrecadação. Em relação, por exemplo, ao tamanho do município, o gestor nada pode fazer e a arrecadação dele não mudaria de forma alguma. Então, essa é uma disputa boa, né, que é feita entre os gestores para ver quem melhora mais os seus resultados em educação para poder aumentar a sua arrecadação. Então, de alguma forma, por meio do ICMS educacional, você tem uma compensação financeira pelos bons resultados que o município, porventura, venha a alcançar. Mas também tem um prejuízo financeiro para os resultados ruins, fruto de uma possível negligência, um não empenho na proporção de outros que estão se empenhando mais. Ok? Então, ICMS Educação é isso. Nós vamos adiante. Agora falando da repartição dos recursos do Fundeb. Eu vou aqui, neste momento, dar uma olhadinha no chat do YouTube para a gente dar uma olhada aqui em alguns comentários, né? Então, assim, eu estou vendo aqui o André, que está falando muito aqui desses recursos do ICMS. A questão do ICMS educacional, André, é exatamente essa. Você vai privilegiar aqueles que priorizarem a educação. Então, precisa melhorar os resultados. E o ponto de partida é o ponto de partida em que o município está naquele momento. Então, é uma forma de você alcançar melhores resultados na educação. Foi feito recentemente, né? Recentemente não, já tem uns 4 anos. Foi feito um estudo no Ceará, porque esse movimento do ICMS Educação, é importante a gente falar isso, ele trouxe a experiência que foi vivenciada no Ceará. E teve um trabalho, uma dissertação de mestrado que nós tivemos acesso, que pôde, e aí é um depoimento pessoal meu, né? Eu não tive participação na votação desse projeto no Congresso, nada disso. Mas, então, aqui estou trazendo para vocês um depoimento pessoal. Teve um trabalho de dissertação de mestrado que trouxe uma comparação de municípios irmãos do estado do Ceará, ou seja, municípios nas mesmas condições, depois de implementado a lei do ICMS Educação. Como é que ficaram os resultados educacionais nos municípios do Ceará em relação a esses municípios irmãos de outros estados? E o resultado é, assim, inquestionável. Mesmo os municípios que, de alguma forma, perderam recursos, eles tiveram melhorias nos resultados educacionais. Então, do ponto de vista da priorização da política de educação, o ganho é inequívoco. É importante que haja uma medição e uma verificação para que os prejuízos que possivelmente sejam alcançados tenham possibilidade de compensação também com outras políticas públicas. Mas é importante que a gente tenha em mente que prioridade é sempre uma escolha. Você não prioriza tudo, porque senão você não está priorizando nada. E aqui o ICMS Educação ele tem a característica de fazer com que a educação realmente seja priorizada. Então, é importante que nós tenhamos esse valor, né, essa ideia nos orientando, tendo essa ideia no nosso horizonte, para que a gente compreenda aquilo que determina, aquilo que está estabelecido. E, de fato, isso está estabelecido na Constituição e os estados precisarão, num percentual mínimo de 10% para o indicador, mais ou menos, né, menos não, né, sempre mais, em maior ou menor medida. Para além disso, ele terá que fazer a distribuição dos recursos do ICMS, tendo na composição do seu índice de participação dos municípios um peso
para esse indicador, esses resultados educacionais. Então, eu estou vendo aqui, tem algumas tantas perguntas, ia tentar interagir com vocês, mas realmente é muito difícil para eu conseguir acompanhar aqui, eu vou perder completamente aqui a apresentação, então a gente vai fazer as respostas às perguntas que forem estabelecidas mais ao final da apresentação. Vamos viabilizar aqui como é que será feita essa participação, essa interação com você em perguntas e respostas. Eu disse a você no início, eu estou numa plataforma diferente, então eu tenho que acabar acessando o celular e aí fica mais difícil para eu acompanhar vocês aqui. Já passaram tantas perguntas, enfim, mas nós vamos chegar aí até vocês. Então, vou voltar depois em todas as perguntas e passar uma a uma das perguntas que vocês estão trazendo aqui. Nós verificaremos a forma aí com a nossa assessoria de comunicação do tribunal, a melhor maneira de fazer, mas já verificaremos. É importante que vocês continuem aqui fazendo esse debate do ICMS educacional e de todos os outros instrumentos que estão aqui previstos no novo Fundeb. Vamos falar então da repartição de recursos, né? Os recursos serão distribuídos de forma automática, sem necessidade de autorização ou convênios para esse fim. Ele se dará de forma automática e periódica, né? Foi estabelecido que por meio de conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Aqui no Espírito Santo nós utilizávamos o Banesp, que é o Banco do Estado, mas agora os recursos do Fundeb serão movimentados por meio de conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, e aí o ente federado escolhe qual instituição dessas duas ele deseja ter a sua movimentação. A distribuição se dará baseada no número de alunos, né, de cada rede, observado o âmbito de atuação prioritária. Aqui é o que eu falei para vocês antes. Os alunos, por exemplo, se um município ofertar ensino médio, os alunos municipais do ensino médio não serão considerados na repartição de recursos do Fundeb, porque o ensino médio é uma prerrogativa, é uma competência do Estado. Se também tiver alguma turma de educação infantil que seja ofertada pelo Estado, esses alunos não entrarão, não serão considerados em repartição dos recursos do Fundeb, porque educação infantil é de competência do município. Então, aqui ele vai obedecer o número de alunos da rede, obedecendo, observado o âmbito de atuação prioritária. E também levando-se em consideração os fatores de ponderação. Então, nós levaremos em conta os fatores de ponderação. Então, aquele dinheiro que foi para a cesta de recurso, ele será redistribuídos, ou distribuídos para os entes federados, levando-se em consideração o número de alunos na rede, os fatores de ponderação, que nós já vamos ver o que é o fator de ponderação, e será feito de maneira automática. Então, vejamos aqui os fatores de ponderação. Cada aluno, você vai ver que existe um valor aluno ano Fundeb, que é o VAAF. E esse valor está estabelecido, se não me falha a memória, nós já vamos vê-lo aqui, é 3.755 e alguma coisa. Nós vamos ver ele exatamente aqui qual é o seu valor. Então, isso significa que daquela cesta de recurso vai R$ 3.755 vezes o fator de ponderação por aluno. O que é o fator de ponderação aqui? Vejamos lá. Ensino fundamental, anos iniciais. Urbano é o fator de ponderação 1. Então, vai ser por aluno do ensino fundamental, anos iniciais, no meio urbano, o VAF vezes, ou o VAT, o valor o VAF, que é o complementado, vezes 1, que é o fator de ponderação dessa etapa nessa modalidade. Se você for lá, e o ensino fundamental é o quarto aqui da nossa tabelinha, que está do lado direito da sua apresentação,
Ensino fundamental, anos iniciais, é a quarta linha. Está ali campo e urbano. O urbano, que é o de baixo, fator 1. Se esse aluno for do campo, é fator 1,15. Então, eu vou pegar o 3.755, multiplicar por 1,15, e é este valor que eu vou encaminhar por aluno que está no ensino fundamental, nos anos iniciais, no campo, nessa rede que são da competência dele. Então, aqui, estado ou município, porque ensino fundamental, anos iniciais, pode ser estado ou município. Na primeira lá, creche pública, integral, 1,30. Então, se o aluno tiver numa creche pública, ele será repassado para o município. Estado não tem creche, então, para o município. O VAF, né, o valor por aluno, 3.755, vezes o fator de ponderação, 1,30, e esse será o valor que nós passaremos por aluno para aquela rede. E aí, multiplicado pelo número de alunos que está naquela condição. E aqui nós temos os segmentos da educação considerados, né, em qual localidade, e os fatores de ponderação de cada uma desses segmentos, dessas etapas e dessas modalidades. É importante você ver que nós temos ali condições diferenciadas para todas as etapas, todas as modalidades, inclusive para a EJA, para a educação indígena e quilombola, para a educação especial. E aqui eu não estou entrando, né? As pessoas podem fazer um debate, mas é muito pouco, mas é muito isso, mas é muito aquilo. Me cabe aqui demonstrar a vocês os fatores de ponderação que estão previstos na lei. Eu não vou entrar no debate sobre se é justo, se não está justo, se deveria ser maior, se deveria ser menor, porque aqui me cabe apresentar a você aquilo que está na legislação para que você possa, se for gestor, organizar sua rede de maneira a observar esses parâmetros, e ali você tem a compreensão do porquê você recebe esse valor, porque a sua escola recebe esse valor, como é que se dá isso, pode te ajudar a acompanhar essa distribuição. Até aqui está tudo como era o Fundeb antes, do ponto de vista da redistribuição dos recursos, da arrecadação, e nós vamos avançar um pouquinho mais e ainda vai continuar muito parecido, né? Aqui só dando a você o caráter redistributivo, né? Os municípios contribuíram com o Fundeb no ano de 2020, né? Com 48,3 bilhões e recebeu 97,9 bilhões. Um saldo a maior para os municípios de 49,6 bilhões. Isso significa que, se não tivesse o Fundeb, os municípios brasileiros eles teriam 49 bilhões a menos para fazer a política de educação. Mas também significa que os estados teriam 34 bilhões a mais para fazer a política de educação, porque os estados colocaram, na verdade, aqui colocaram 99 bilhões e receberam 64 bilhões. A União complementou com 14,7 bilhões. Né? No ano de 2020, nós estamos falando desses resultados. Só para você ter uma visão de como é o caráter redistributivo do Fundeb, que vai ser amplificado por conta da maior participação da União e também por aquele instrumento das redes pobres que a gente viu lá na frente, que nós vamos identificar ali mais adiante. Complementação da União. Nós vimos que a complementação da União vai aumentar um pouco, né? Vai de 10% para 23%, mas que ela poderá utilizar no máximo 30% da sua complementação para efeitos da rubrica de manutenção e desenvolvimento do ensino. Por que isso acontece? Você sabe que todo município, todo estado tem que aplicar 25% em educação. 25% em educação é contabilizado por meio de uma rubrica chamada manutenção e desenvolvimento do ensino. A União ela é obrigada a aplicar 18% da sua arrecadação com educação. E a competência da União está no ensino superior. Então, ele só pode utilizar
para efeitos de MDE, até 30% da contribuição que ele faz ao Fundeb. O que exceder a isso não será contabilizado como MDE, será contabilizado, será registrado, mas não para efeitos de MDE para a União. É apenas uma curiosidade para a gente, ou se você trabalha no governo federal responsável pela política de educação, isso tem muita relação com você, mas você já saberia disso, obviamente. Então, essa complementação da União, que era até aqui de 10% dos recursos destinados ao Fundeb. Como é que é esse 10% de recursos destinados ao Fundeb? Nós não falamos aqui que tem uma cesta de recursos que era feita em cada estado. Então, lá, aqui no Espírito Santo, tem os 20% daqueles recursos que são transferidos, que vai para a cesta de recursos, mais os recursos do município, aí dá um montante. E aí, se você for observar, os outros também, estados, têm a mesma lógica e dá um outro montante. Somadas 27 cestas de recurso, deu um valor. A União complementava com 10% desse valor. Tem esse valor, a União conta 10%, bota mais 10% aqui, era a complementação. Agora vai chegar a 23%. Mas não será tudo no primeiro ano, será uma complementação gradativa. Ela vai tendo uma complementação a maior ano a ano. E nós vamos verificar essa complementação a maior. Mas para isso, e aqui começa a gente falar das diferenças aqui de cada modalidade de redistribuição. Primeira complementação da União, ela se dará por meio do VAAF, que é o Valor Anual por Aluno Fundeb. Isso aqui é o que acontecia antes. Os 10% da complementação da União anteriormente, ela se dava por meio dessa lógica que nós estamos estabelecendo aqui. Nós estamos vendo aqui o valor de R$ 3.778,50 por aluno ano, mas esse valor não é... Teve uma correção numa portaria interministerial número 3 de 2021, que alterou o valor para 3.755 e alguns centavos. Eu não vou saber exatamente os centavos, mas o valor mínimo aqui é 3.755 e alguns centavos. Daqui a pouco eu vou dizer a vocês, eu tenho anotado aqui perto de mim, mais 3.755 e alguma coisa eu vou me recordar e faço a vocês depois. Então, aqui era a forma que era feito antes. O Fundeb ele fazia no cálculo de redistribuição essa conta que é feita agora para o VAF fazia a complementação de 10%. Você pega o valor, pega a soma das 27 cestas de recurso, que é esse fundo estatal, esse saquinho de dinheiro que está ilustrado aí para você na apresentação, divide pelo número de alunos matriculados em todo o Brasil, em todas as redes, alunos da educação básica que estão em redes que são prerrogativas, né, alunos da prerrogativa da rede. Então, fundo estatal, a soma dos recursos financeiros das 27 cestas de recurso, divide pelo número de alunos do Brasil, deu um VAF, que é o valor aluno ano Fundeb, o valor anual por aluno Fundeb, é o VAF. Aí a União pega os 10% dela agora e complementa os 10% dividido pelo número de alunos, tá? Faz essa multiplicação aí, está no VAF, essa conta. Então, com a complementação do VAF, 3.755 e alguns centavos. Só para aí, ó, 3.755,59, está lá a diferença da apresentação. Ah, o valor que eu estava vendo lá era do Estado do Espírito Santo. Perdoem-me, viu, gente? Porque é tanto número que a gente acaba se perdendo uma hora. Então, aqui, eu estou fazendo a conta Brasil, o fundo, né, essa explicação que a gente fez, todos os 27 fundos, divide pelo número do Brasil inteiro,
deu o VAF nacional, o VAF Brasil, 3.755,59 por aluno ano. Aí você vai pegar a cesta de recursos do seu estado, que tem os recursos que foram depositados, né, referentes ao estado e todos os municípios, e vai dividir pelos alunos daquele território, das redes estadual e municipais, e vai dar o VAF estadual. No caso do Espírito Santo, o VAF estadual é 3.778,50. Então, o Espírito Santo não receberá complementação por meio do VAF da União. Os estados que tiverem o resultado do VAF menor que o nacional é que receberão aquela complementação. Tá vendo ali, ó? O VAF sem o cinzinha dos 10%, o do Espírito Santo vai ficar sem o cinzinha. Aqueles estados que tiverem um VAF menor do que o nacional, esses sim receberão da complementação dos 10%. Vai receber 10% de complementação? Não. Aqueles 10% de complementação, eles serão utilizados para que esses VAFs que são menores cheguem ao VAF nacional. Né? Então, nessa lógica, o Estado do Espírito Santo, por ter um VAF maior do que o VAF nacional, é considerado um estado rico do ponto de vista do Fundeb. Então, né, que a gente tem algumas nomenclaturas que não necessariamente ilustram bem o que é a realidade, né? Mas, então, você vai ouvir que o Estado do Espírito Santo é um estado rico e também vai ouvir, o Espírito Santo não recebe Fundeb. É por conta disso. Não tem a complementação da União, porque o VAF do Fundeb do Espírito Santo é maior do que o VAF nacional. Então, vimos a lógica. Recursos do Fundeb dividido pelo número de alunos deu o VAF. A União vai fazer uma complementação para que isso chegue no VAF da União. Você vai ter ali os valores. Esse recurso não vai ser depositado em nenhuma cesta. Tá? Esses 10% da União não é depositado em nenhuma cesta de recurso. Na hora de fazer a distribuição, que ele vai calcular o VAF menor, aí vai colocar na cesta, né, dos que tiver o VAF menor só. Né? No primeiro momento, não. Só depois do cálculo dos VAFs de cada rede. Se eu conseguir me fazer entender, espero que sim. Né? E aí tem a primeira forma de complementação do Fundeb. E eu vou repetir. Essa era a forma anterior, a que vinha até aqui. A novidade na complementação da União começa agora, né? Que é por meio do valor aluno ano total, o VAAT. O que acontece? Você calculou o VAF, né, que é com os recursos do Fundeb. Os recursos do Fundeb são quantos? 20% daqueles impostos que você já viu. E as redes vão receber o valor correspondente àquele valor do VAF. Só que, depois de distribuídos os recursos do VAF, os municípios recebem recursos próprios e eles precisam aplicar 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí tem as disparidades, porque tem municípios que arrecadam muito mais do que outros em recursos próprios. E aí a diferença vai ficando gigante. Como é que faz, então? Você pega, para você calcular o VAAT, que é o valor aluno ano total, você vai pegar as receitas integrantes do Fundeb, mais a complementação do VAAF, quando for o caso, né, de receber a complementação do VAAF naquele município. Aí, um detalhe importante. O cálculo do VAAF é feito na soma das redes estadual, municipais, tudo junto. O cálculo do VAAT é feito rede por rede. Então, você vai calcular o VAAT do Estado do Espírito Santo, que é só da rede estadual. Você vai calcular o VAAT de
cada município do estado. E isso vale para qualquer estado e qualquer município do Brasil. Então, você vai pegar as receitas integrantes do Fundeb, mais a complementação do VAAF, quando for o caso, mais as demais receitas que são aplicadas em educação, e vai dividir pelo número de matrículas. E aí você vai ter o valor aluno ano total. Nós fizemos um exercício aqui no Tribunal de Contas do Espírito Santo. A complementação do VAT será de 10,5 pontos percentuais, de 10,5%. Só que ela só será cheia lá em 2026. Você vai ver a complementação gradualmente. Esse ano a complementação é de 2% apenas. O VAT Brasil, ele foi publicado recentemente. O valor dele é R$ 4.821,99. Aí nós fizemos aqui, esses números não são oficiais. Eu preciso deixar isso claro para você, esses números não são oficiais. E está aqui utilizando a metodologia de maneira simplificada. Mas foi feito esse exercício pelo Tribunal de Contas para a gente ter uma noção, só uma noção, do que seriam os valores aqui estaduais. Então, o VAT estadual, a média, né, de todas as redes somadas, seria um valor de R$ 5.082,19 por ano, que seria uma comparação ali com o VAT Brasil. Mas eu repito, o VAT Brasil é um número oficial, foi publicado. O VAT estadual não é um número oficial e a metodologia foi utilizada de maneira mais simplificada, né? O VAT do ente estadual do Estado do Espírito Santo de 6.651,16. E o VAT Vitória, que é o maior VAT do Estado do Espírito Santo, dos municípios do Espírito Santo, R$ 7.850,68 por aluno ano. É a aplicação por aluno no município de Vitória entre os alunos da sua rede municipal. E aí, no VAT, você tem a publicação também daqueles municípios que receberão a complementação. Quando que o município recebe complementação por meio do VAT? Se o seu VAT for menor do que o VAT Brasil. E aí, a portaria interministerial também publicou quais são os municípios que receberão, né? Não receberiam, receberão o VAT no ano de 2021, com essa complementação de 2%. Então, é uma tendência de que o VAT suba e que essa complementação suba também. Eu estou usando aqui o exemplo dos municípios do Espírito Santo para demonstrar a vocês. Aqui os municípios que receberão a complementação por meio do VAT. Né? Você viu que o VAT Brasil é R$ 4.821,99. O menor VAT do Espírito Santo é o de Jerônimo Monteiro, R$ 4.527,20. Para chegar aos R$ 4.821,99, ele vai receber esse tanto de complementação, multiplicado pelo número de alunos que ele tem na rede, multiplicado pelo fator de ponderação, Jerônimo Monteiro receberá, por meio de complementação VAT, no ano de 2021, R$ 551.509,75. Da mesma forma, você vai ver que o VAT de Cariacica, que é o quarto aí da nossa lista, é R$ 4.535,66. Então, para chegar aos R$ 4.821,99 por aluno, multiplicado pelo número de alunos que tem na rede de Cariacica, essa é a diferença, multiplicados pelo valor de ponderação, Cariacica receberá este ano, por meio da complementação VAT, R$ 16.059.575,89. Eles falam assim: o VAT é uma forma de municípios pobres de estados ricos receberem a complementação. Nessa frase, nessa afirmativa, municípios pobres são aqueles que têm o VAT menor que o VAT Brasil.
Então, no caso do Espírito Santo, que é um estado rico, porque você viu que o VAAT é maior do que o VAAT do Brasil, os municípios pobres, porque tem o VAAT menor do que o VAAT Brasil, são esses municípios que estão aparecendo aí na sua tela, e esses serão os valores de complementação. Eu repito para você, essas informações, essas sim, são oficiais, foram publicadas, mas nós capturamos essa informação da Confederação Nacional de Municípios. Importante dizer isso para você, não foi por meio da portaria, estava de maneira mais fácil de nos apropriar da informação por meio da Confederação Nacional dos Municípios, e nós utilizamos essa fonte para trazer para você essa informação. Então, aí a complementação do VAAT. Importante, muito importante dizer para você, dessa complementação VAAT que esses municípios aqui receberão, eles terão que usar 50% desses recursos para educação infantil, 15% desses recursos em despesas de capital, investimento, infraestrutura, enfim. Então, 50% da receita do VAT deve ser aplicado na educação infantil e 15% em despesas de capital. A aplicação na educação infantil deve obedecer a parâmetros e indicadores. O déficit de cobertura, então esse valor do VAT tem que ser utilizado para melhorar a cobertura na educação infantil, calculado pela razão entre oferta e demanda atual. E melhorar também, observar a vulnerabilidade socioeconômica da população, deve ser aplicado em lugares que vá atender mais essa faixa da população. Então, a complementação do VAT, eu disse lá no começo, você não vai usar, o município não vai usar livremente, ele vai usar levando em consideração esses fatores de distribuição relativos à complementação do VAT, ok? Então, sigamos adiante. Ele tem como parâmetro diminuir a desigualdade entre os municípios, ofertando educação pública de qualidade a toda a população do Estado. É um passo. Isso não resolve, evidentemente, todos os problemas de desigualdade, principalmente de recursos financeiros aplicados à educação, mas, de alguma forma, faz uma compensação para que essa diferença diminua. Por isso, a complementação VAT ali naqueles moldes que você verificou. Então, eu estava dizendo lá, portaria interministerial, falei 3 mais 4, definiu o VAT, os municípios que receberão a complementação, e aí o valor de R$ 4.821,99. As estimativas do VAF do cronograma de complementação da União serão atualizadas a cada 4 meses ao longo do presente exercício. Por quê? Porque você tem uma previsão de arrecadação e uma realização que é diferente. Então, você pode ter uma variação e uma alteração aí nesses dados, nesse valor, e aí pode mudar um pouquinho essa composição do que será recebido por cada município. Pode até ter uma inclusão nova aqui ou acolá, por conta dessa distribuição e da arrecadação que são verificadas. E o valor do VAT será complementado gradualmente. Nós estamos vendo aí, a complementação será progressiva. Neste ano de 2021, a complementação é de 2%. No ano de 2022, será de 5%. No ano de 2023, 6,25%. No ano de 2024, 7,5%. No ano de 2025, 9%. E aí, em 2026, e somente em 2026, mas em 2026, 10,5% de complementação por meio do VAT, que será essa complementação, como eu disse, de uma maneira bem simplista, bem simplificada, que chegará a municípios que chamam, eu não gosto muito dessa expressão, mas vou dizer para simplificar, municípios pobres em estados ricos, por conta daquela questão que eu já expliquei a você. E agora nós temos também, para completar os 23% de complementação da União, 10% VAF, 10,5% VAT, teremos 2,5% do VAR, Valor Anual por Aluno.
resultado, razão, né? Aí tem uma definição que você não está muito clara, mas a gente vai usar aqui resultado, né? Porque ele tem relação com o resultado das redes de ensino. Então, ele é equivalente a 2,5%, que será complementado pela União, será destinado às redes públicas que apresentarem melhoria nos indicadores de atendimento e de aprendizagem, considerando a redução das desigualdades. E aí a gente vai ver ali na frente, né, os slides a seguir, quais são os critérios que serão utilizados. A inclusão estabelece condições de gestão a serem cumpridas pelas redes, que associam qualidade de ensino e desenvolvimento social, reduzindo a disparidade entre grupos econômicos. Então, resultados muito diferentes, tratamentos diferentes entre escolas e alunos, estudantes de um mesmo território de classe social diferente, isso será um decréscimo na complementação VAR, né? E até como não está regulamentado ainda, definitivamente até pode ser um impedimento para o recebimento a essa complementação, né? Ela será, então, a complementação VAR. Aqui é um slide grande, mas é o que se tem, né, a respeito do VAR, e a gente vai precisar ler para compreender, porque estão os critérios, mas não há regulamentação, a fórmula de cálculo, qual o peso de cada coisa, isso não está considerado ainda, então eu não consigo fazer essa verificação propriamente, até porque o VAR só terá complementação, se não me falha a memória, a partir de 2023. Mas a gente vai ver também essa progressão do VAR. A complementação VAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades do artigo 14 da Lei 14.113 de 2020 e apresentarem melhoria nos indicadores, né, todos previstos aí na Lei 14.113 de 2020. Então, quais são as características, né? Quais são as condicionalidades, né? Primeiro, que o provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. Isso aqui é a meta 19, se eu não me engano, do Plano Nacional, né, que é a gestão democrática, enfim, tem que estar cumprido. Como é que isso, qual vai ser o peso disso na distribuição? A gente não sabe porque isso não está regulamentado ainda. Outra característica, outra condicionalidade, participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado em cada rede de ensino, por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, nós teremos que ter 80% dos estudantes fazendo as avaliações do SAEB. É uma das condicionalidades, está aqui. Terceiro ponto, terceira condicionalidade, redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. Então, a redução das desigualdades. Repito para vocês, qual peso isso terá? Como será mensurado? Nós não temos como fazer essa aferição, porque isso não está regulamentado ainda efetivamente. 4 é condicionalidade. E aqui eu falei várias vezes disso, né, sempre que tocava nesse assunto do normativo. Regime de colaboração entre Estado e município, formalizado na legislação estadual e em execução, nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e do artigo 3º da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020. Então, além disso, o ICMS Educação formalizado, tudo certo, também é condicionalidade. Quinto ponto, quinta condicionalidade, referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, aprovados nos termos dos respectivos sistemas de ensino. Então, essas são as condicionalidades. O peso, a forma, o cálculo será ainda posteriormente regulamentado, né?
Então, a complementação do VAR de 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas as condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e de melhoria de aprendizagem, com redução das desigualdades, nos termos do sistema do SAEB, conforme disposto na lei. Então, aqui nós estamos só repetindo isso, que aqui é o texto da lei, né, o texto que está na Constituição, no artigo 212, se eu não me engano. Então, os indicadores que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo serão calculados com relação ao nível socioeconômico dos educandos. Qual é o peso? A gente não sabe, não está regulamentado. Em relação à disponibilidade dos recursos, com base no valor anual total por aluno, né? Então, aí cada ano vai ter esse cálculo feito, mas que peso terá? Como será verificado? Também não sabe. Tem pista aí, mas não tem a regulamentação. Em relação à utilização do potencial de arrecadação tributária com base nas características sociodemográficas e econômicas, entre outros. Então, aqui, só para... Eu acabei fazendo uma leitura muito corrida aqui, no primeiro ponto, é só estabelecendo que serão feitos, né, a complementação de 2,5%, a base de cálculo que será utilizada para a distribuição dos recursos, para a aferição dos recursos. Mas as condicionalidades estão lá no slide anterior. Então, cumpridas as condicionalidades, é o que nós entendemos, né? E aí, como é que você vai mensurar isso? Tá lá, algumas são só legislativas, outras têm resultados que precisarão ser alcançados, por exemplo, a correção de disparidades socioeconômicas, como é que vai ser mensurado isso como condicionalidade? Não está regulamentado, eu repito para você, então a gente não tem como dar essa informação. E aqui tem o que será estabelecido no cálculo, mas também não está regulamentado, então a gente não consegue fazer. Por que isso não é tão preocupante? Porque a complementação do VAR, ela só começará, como eu disse, ó, em 2023. Em 2023, nós teremos 0,75% de complementação por meio do VAR. Em 2024, 1,5%. Em 2025, 2%. E em 2026, 2,5%. Então, 2026 é o ano em que nós teremos a completude da complementação da União, equivalente a 23% da sua complementação. Então, olha aí, aí a complementação da União. 2020 já era 10%, como era o Fundeb, né, por meio do VAF. Sempre foi 10%, não teve nenhuma alteração. As novidades vêm de VAAT, VAR, e aí está a escala, né, a progressão de complementação do VAAT e do VAR. Então, 10% em 2020, 12% em 2021, 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% de complementação da União no ano de 2026. Assim será a complementação da União e os recursos serão distribuídos dessa forma que eu tentei trazer aqui a compreensão de vocês. Como devem ser usados os recursos do Fundeb? Você já sabe, os recursos do Fundeb devem ser utilizados com base no artigo 70 da LDB, porque a gente vai verificar mais à frente que a lei do Fundeb traz isso como característica. Então, quais são as despesas realizadas que podem ser utilizadas? O artigo 70 da LDB diz o que pode ser adquirido, em que pode ser aplicados os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, né, de maneira geral. E o Fundeb é uma parte dos recursos que são aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, sim, os recursos do Fundeb contam para os 25% de educação, obviamente. Então, quais são as despesas possíveis? Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente, demais profissionais de educação, agora com 70% lá do Fundeb para pagamento de profissionais da educação. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. E aqui eu vou lembrar você, está o texto ipsis literis do artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, se eu não me engano, é 93, 94, de 95. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino,
Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo e aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Então, é assim que você pode utilizar os recursos do Fundeb e os recursos das rubricas de manutenção e desenvolvimento do ensino, né, que são complementadas pelos seus recursos próprios. E no artigo 71 fala onde você não pode considerar, né, para manutenção e desenvolvimento do ensino. Pode. Você pode usar dinheiro para fazer essas coisas? Pode, mas você não pode considerar como despesas de educação, né? Não entra nos 25% da educação. Quais são elas? Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou a sua expansão. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural não podem ser considerados despesas de educação. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos, não podem ser designados, a não ser os profissionais de educação, no programa de formação próprio, que está lá no inciso 1 do artigo 70. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social não podem ser consideradas. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. E pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Sei que vocês estão colocando as perguntas todas aqui nesse chat, que eu não estou vendo, mas posteriormente nós veremos. Estou aguardando aqui o pessoal para saber como que nós faremos aí as respostas a essas perguntas. Mas é importante eu trazer uma ressalva a você. A minha condição de conselheiro do Tribunal de Contas não me permite fazer uma interpretação desse texto para te dizer isso pode, aquilo não pode, a depender da pergunta que você fizer, evidentemente. Você precisaria fazer isso, se for jurisdicionário do tribunal, né, gestor, por meio de uma consulta. Por quê? Porque a resposta que vale é a do conjunto dos conselheiros, não a minha individualmente. Se eu adiantar as minhas respostas aqui, poderei ficar impedido, caso você faça um processo de consulta, de atuar como conselheiro na resposta à consulta que você vai formalmente fazer ao Tribunal de Contas. Então, aqui eu já peço a sua compreensão para que perguntas que sejam direcionadas muito especificamente a esses termos, que há um impedimento que eu faça essa resposta assim, nesses canais de maneira aberta. Terá lá o meu opinamento por meio da minha decisão, caso você faça a consulta formal. Mas, infelizmente, aqui eu não poderia antecipá-lo por conta do impedimento do qual poderei ser acometido, caso você escolha fazer essa consulta formalmente. Isso também vale para os outros estados, tiverem alguma dúvida em relação à interpretação, e até é importante que eu não dê a resposta aqui, porque outro estado, outro Tribunal de Contas pode ter uma compreensão um pouco diferente da nossa compreensão aqui no Tribunal de Contas. Tem alguma dúvida em relação a isso? Faça a consulta de maneira genérica, né? Você vai perguntar se despesas da natureza X, Y, Z, né? Uma despesa específica se enquadra aqui nessas que podem, nessas que não podem, caso você tenha dúvida nesse sentido. E aí encaminhe por meio de consulta ao Tribunal de Contas do estado que vocês são, né, de onde vocês são, para o atendimento, a resposta a essa consulta. Então, as vedações, né, dos recursos utilizados, as vedações, onde não pode utilizar,
nos impedimentos do artigo 71 da LDB, que nós acabamos de ler agora, no pagamento de aposentadorias e pensões, que eu falei lá no início, você deve lembrar, esse pagamento de aposentadorias e pensões, você tem os regimes, os fundos de previdência, né, que pagam aposentados e pensionistas. Quando esse fundo de previdência é próprio, ou por algum motivo você precisa fazer uma complementação para que esse fundo pague os aposentados e pensionistas da sua rede, e esses aposentados e pensionistas pagos fossem da educação, era utilizado esse valor para fins de manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso não pode. Então, está aqui expressamente no parágrafo 7º do artigo 212 da Constituição Federal. E também não pode nenhuma garantia ou contrapartida de operações de créditos internas ou externas contraídas pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, que não se destine ao financiamento de projetos, de ações ou de programas considerados ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, que a sua interpretação vai estar muito adstrita aí aos artigos 70 e 71 da LDB. Pagamento destinado aos profissionais da educação. No artigo 26 da Lei 14.113, que é a lei do Fundeb, está lá. Excluídos os recursos de que trata o inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei será destinada ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, o que ele está dizendo aqui? Você recebeu o Fundeb lá no seu município, no estado, 70% desses recursos para pagar profissionais da educação básica. Quais são os profissionais da educação básica? Então, você tem aí esses profissionais que nós vamos ler adiante. Por que nós estamos falando isso? Porque a emenda constitucional trouxe um aumento aí de quais são. Primeiro, o pagamento, né? Você pagava 60% com profissionais do magistério, né? Essa é uma alteração importante, e agora 70% com profissionais da educação básica. E aí, na lei número 14.113, que é a lei do Fundeb, no artigo 26, no inciso 2, está lá, profissionais da educação básica são quais? São aqueles definidos nos termos do artigo 61 da lei 93/94 de 96. Eu falei 95, de 96, que é a LDB, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Quais são esses? Psicólogos e assistentes sociais, nós vamos ver lá na frente. Em efetivo exercício nas redes escolares da educação básica, descreveu o entendimento do que seriam os profissionais de educação. Esses incisos, a emenda constitucional 108, que traz essas terminologias, né, a lei a lei do Fundeb traz essa nomenclatura, essa disposição textual, definiu os profissionais de educação. Vamos ver quais são eles, então. Do lado esquerdo, Lei 9.394, Lei 93/94, de 96, que é a LDB. Quais são eles? Artigo 61, incisos 1 a 5, conforme estabeleceu lá na lei do Fundeb. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, profissional da educação básica. 2. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 3. Trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Lembrando que nós estamos falando profissionais de educação básica. 4. Profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino,
para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput do artigo 36. Profissional da educação básica. 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Esses são os profissionais de educação básica definidos na LDB. Na Lei 13.935 de 2019, artigo 1º, que é o que diz lá na lei do Fundeb, no artigo 26 da Lei 14.113, né? O problema das leis é isso, uma vai remetendo a outra lei, né? Vai ficando difícil, mas aqui, continuando nos profissionais de educação básica, que são considerados. Artigo 1º, Lei 13.935 de 2019. Profissionais que prestam serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Esses são os profissionais da educação básica de acordo com a Lei 14.113 de 2020, a nova lei do Fundeb. Então, vou deixar aqui nessa tela só para fazer um comentário com você. Eu não estou aqui demonstrando o que eu acredito ser o melhor, se eu acho justo, se eu não acho justo, eu estou apenas aqui informando a você como é que está textualmente na nossa legislação e o que é profissional da educação que deverá receber 70% dos recursos do Fundeb por meio de remuneração. Um dado importante que eu quero trazer a você aqui para evitar discussões desnecessárias, né? A obrigação de estados e municípios de destinarem um mínimo de 70% do Fundeb, ele emana da Constituição Federal. Portanto, ele está fora do alcance de outro mandamento infraconstitucional que contém a regra distinta. E por que isso, eu estou falando disso? Porque fala assim, vou usar 70% do Fundeb para remuneração de pessoal, mas a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar, estabelece 54% de limite de pessoal. Não tem nenhuma incoerência, nenhum conflito nisso. É uma questão de priorização. O legislador, quando determina 70% de recursos do Fundeb para a remuneração do profissional da educação, ele está dando prioridade. Você precisa obedecer ao limite da lei de responsabilidade fiscal? Precisa, e você vai fazer essa equalização aportando um percentual menor em outras políticas em relação ao que está estabelecido. E daí você vai chegar aos 54% que está estabelecido. 54% é o limite máximo, né? Já passou todas as... É prudente que você fique ali um pouquinho antes. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ao estabelecer o limite máximo de 54% das receitas correntes líquidas para fins de cobertura dos gastos com o pessoal, não estabelece mecanismo contraditório, como eu já estava dizendo, ou que comprometa o cumprimento definido em relação à utilização dos recursos do Fundeb. Trata-se de critérios legais, técnica e operacionalmente amigáveis. E aí que tem essa característica. E aí é uma destinação política de prioridade por meio da arrecadação que está estabelecida e não há nenhum conflito nisso. Fundeb e o mínimo constitucional. O mínimo constitucional é aqueles 25% da educação que nós ouvimos tanto de manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Eu já falei para você, está lá no artigo 212 da Constituição, resultante de impostos, os mínimos que devem ser aplicados, 18% para a União, 25% para estados, Distrito Federal e municípios. Como é que é a composição? Desses recursos, o Fundeb representa uma subvinculação
Então, você tem lá a subvinculação, é aqueles recursos responsáveis pelo Fundeb, em que 70% é para remuneração de pessoal. Então, tem uma subvinculação lá. E aí, 30%, os outros 30% do Fundeb tem que ser aplicado de acordo com as regras do MDE. Nós já vimos isso também ali atrás. Então, como é que é a nossa arrecadação? O que que é correspondente à manutenção e desenvolvimento do ensino? Os municípios, eles receberam recursos do Fundeb, mas ele tem outras receitas, para além daquelas que foram destinadas para a cesta de recursos do Fundeb. Então, como é que ele faz a conta de quais receitas que ele vai aplicar? Essas transferências, que é a parte de baixo, 20% já foi para o Fundeb, você lembra disso? Né? E contou esses 20% na hora que ela foi para a cesta de recursos, porque senão teria uma bitributação aí, né? O município mandou 20% da parte que era dele. Então não faz de novo a conta, já está lá contado. Mas ele vai colocar mais os 5%, que é de cada uma dessas receitas, que é referente a 25%, que é o que ele tem que aplicar. E 25% aí o valor constitucional dos recursos próprios do município, IPTU, ISS, TBI e Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte, né? É importante trazer essa informação aqui, porque é isso que faz a descompensação, né? Que faz o VAT alterar, porque o VAT conta esse total aí de recursos financeiros quando faz o cálculo da sua rede. Pega esse total aí que nós estamos desenhando aqui, que é o mínimo obrigatório, né? Pega o que você aplicou e divide pelo número de alunos. Isso deu o VAT. Então, aqui está os recursos que vocês poderão utilizar, poderão não, deverão utilizar, isso é constitucional, é uma obrigação para cada unidade, deverá aplicar em educação fruto dessas receitas que nós estamos colocando aqui. Fiscalização e controle, eu quero aqui já de antemão dizer a você, olha, fiscalização e controle, nós colocamos a citação dos responsáveis por fazê-lo, porque senão eu teria que fazer uma outra apresentação de tamanho maior, ou igual ou maior, né, para falar da fiscalização e controle com a instituição dos CACs Fundebs, enfim. Mas no artigo 30 da Lei 14.113 está lá estabelecido quem deve fazer a fiscalização e o controle dos recursos do Fundeb. Então, está lá. Foi colocado no rol da Constituição, né? É feito pelo controle interno, pelo órgão de controle interno, que é autônomo, deve ser autônomo, né? Você sabe disso, no âmbito dos estados, dos municípios do Distrito Federal. Pelos tribunais de contas do Estado do Espírito Santo, por meio, exercendo o controle externo, pelo Tribunal de Contas da União, no caso da complementação da União, que é o Tribunal de Contas da União que fiscaliza, aqui Tribunal de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? No nosso caso aqui, nós temos só o Tribunal de Contas, no caso do Espírito Santo, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Mas nós temos em alguns estados os tribunais de contas dos municípios ou do município. Então, município de São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Contas do município de São Paulo. E aí o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, responsável pelo Estado, e os demais municípios do Estado de São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, né, que tem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é responsável pelo do Estado e outros municípios. Já na Bahia, tem o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que faz a fiscalização do recurso estadual, e o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, que faz a fiscalização das contas dos municípios. E os respectivos Conselhos de Acompanhamento de Controle Social, os CACs Fundeb, que fazem essa fiscalização e esse controle social, que é muito importante esse acompanhamento. Por quê? Porque os tribunais de contas, né, por meio do controle externo, de maneira independente, autônoma, tem capacidade técnica para fazer uma fiscalização mais aprofundada, mas o tribunal não tem a capilaridade, o olho tão próximo das contas como tem o controle social,
que é parte do sistema de controle e é tão importante que estejamos próximos. Então, você que é conselheiro do controle social, procure se aproximar do Tribunal de Contas aqui do Estado do Espírito Santo. Nós estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem, sempre que nós pudermos ajudar, será um enorme prazer. Tive recentemente conversando com o Conselho Municipal de Educação e o CACS Fundeb do município de Vila Velha. Foi um grande prazer conversar com eles. Falamos desse tema, inclusive a base inicial, né, a razão pela qual fizemos esse bate-papo aqui. Estamos fazendo esse bate-papo hoje por conta dessa apresentação que nós fizemos lá inicialmente. Quero mandar um abraço para todos que me receberam com tanto carinho. Mas estou falando isso aqui para reforçar que é muito importante a proximidade do controle social com o controle externo e também com o controle interno. É importante que o controle interno consiga exercer autonomia, porque você vai me dizer assim, mas o controlador interno, os servidores do controle interno são cargos comissionados do chefe do Poder Executivo, mas eles estão lá para auxiliar o chefe do Poder Executivo a garantir aquilo que é orientado pela legislação e a vontade da população, que é titular do poder. E aí nós poderíamos teorizar sobre isso enormemente aqui, podíamos conversar, mas como eu disse, isso levaria um outro tempo do tamanho desse que nós estamos aqui conversando. Então, eu espero ter passado por todos os temas do novo Fundeb, pelo menos tentamos aí nessa complexidade enorme, essa quantidade grande de assuntos que o novo Fundeb traz. Espero ter conseguido passar isso para você e vamos aqui verificar como é que nós faremos com perguntas, respostas neste novo momento, né? Neste momento que nós estamos aqui vivenciando. Então, meus amigos, é isso a apresentação. Eu vou verificar aqui com a nossa assessoria se tem alguma questão que eu preciso observar, para além da que já está, que eu já mencionei aqui, está tudo bem. Estão me informando aqui que nós faremos um conjunto de perguntas e respostas, uma resposta pelo Instagram do tribunal. Vamos juntar, porque foram muitas perguntas diferentes, pelo menos é o que estão me passando aqui, eu vou traduzindo para vocês. A gente vai fazer, então, assim, deixa eu entender o que está sendo proposto aqui. A gente vai reunir as perguntas e respostas de vocês todos, e aí faremos para que todos possam acompanhar as perguntas e respostas pelo Instagram, numa live do Instagram. No Instagram do Tribunal de Contas, se você não segue, @TCE Espírito Santo, então coloca lá para seguir, por favor, Tribunal de Contas do Espírito Santo no Instagram. Eu também tenho um Instagram, não sei se será utilizado o meu Instagram para resposta. Se você quiser seguir, @Rodrigo Coelho ES de Espírito Santo, caso você queira seguir, nós faremos aí as respostas a essas perguntas, tantas que vocês colocaram aqui. Tentei abrir aqui o celular, mas eu não vou conseguir acompanhar. Está muito pequenininho aqui e são um conjunto de perguntas grande aqui, passando, enfim. Mas, enfim, espero ter contribuído com vocês. Nós acabamos um pouco antes do previsto, porque, eu repito a você, nós tínhamos a previsão de eu estar no tribunal, a nossa interação ser mais objetiva, mas eu tive aqui um problema em casa, né, um domiciliar com quadro gripal. Então, para a preservação da saúde dos nossos irmãos aí, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. A gente imagina aqui que é só um quadro gripal, mas, né, ninguém está afastado de nada. Então, para proteger, eu quero aqui agradecer imensamente o José Caldas, que nós chamamos só de Caldas. José parece que envelhece ele na composição do nome. Quero deixar um abraço querido, assim, fraterno ao Caldas, que tem sido tão disponível, disposto. Deixar um abraço em nome dele para todos os integrantes da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Tem feito um belíssimo trabalho. Nossa Escola de Contas Públicas é reconhecida nacionalmente. Quero deixar aqui as minhas felicitações, meu agradecimento, meu abraço ao conselheiro Luiz Carlos Siciliotti da Cunha, que é o diretor da Escola de Contas Públicas aqui do nosso tribunal. E quero deixar um agradecimento muito especial a toda a minha assessoria,
que é quem ajudou aí a compor essa apresentação. Espero ter conseguido transmitir tudo que elas, com muito carinho, prepararam para todos nós, né? Preparamos juntos, mas quero aqui, é uma responsabilidade muito grande externar a construção de muitas mãos. Então, quero deixar aqui meu abraço fraterno para Juliana, para Eliane, agradecer por toda a parceria, por toda a companhia, por toda a solidariedade na construção desse conteúdo que para mim é tão caro, tão rico. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela audiência de vocês, pela honra que me deram em participar desse nosso bate-papo estruturado sobre o Fundeb. E já já nós vamos fazer perguntas e respostas por meio do Instagram, aí a assessoria de comunicação do Tribunal de Contas. Quero agradecer ao Rodrigo Santana e todos os servidores do Tribunal, da assessoria de comunicação do Tribunal de Contas, vai comunicar a todos vocês, e por meio da Escola de Contas também, de que maneira será feita as respostas a essas perguntas. Da minha parte, agradecido pela honra de participar com vocês. A comunicação está pedindo para eu falar dos Instagrams Tribunal de Contas, @TCE Espírito Santo, o meu Instagram, Rodrigo Coelho, ES de Espírito Santo. E aí você pode acompanhar o nosso bate-papo. Eu estou honrado pela sua companhia, espero ter conseguido transmitir de maneira compreensível as informações, e aquelas que eu não tenha conseguido compreender ou que seja fruto da sua discordância, espero que a gente possa trazer compreensão nas respostas às perguntas por meio da live do Instagram. Até lá, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação.